Claro que muitos foram os espetáculos que, ao passarem por Maringá, marcaram a memória de seus espectadores. E ao longo da década de 1980, a nossa cidade esteve na rota das principais turnês do país. Mas teve uma boate que, ao iniciar as atividades em 83, estabeleceu um marco para a programação musical local. O episódio de hoje abordará alguns dos principais artistas que passaram pela icônica Kalahari no início daquela década. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, toda semana você terá acesso aos nossos novos episódios, combinado? E agora, sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! Uma das principais casas noturnas de Maringá foi a Kalahari, que funcionou na Travessa Guilherme de Almeida, em frente à Praça Raposo Tavares, no coração da cidade. A ideia de se montar uma boate desta forma foi de Manuel Abrão Neto em 1983. O então proprietário do bar Baixada Verde percebeu que seus clientes buscavam por um espaço para continuar a noite. Embora a cidade guardava memória de badaladas casas noturnas que fizeram história na década anterior, muitas delas não haviam sobrevivido. E a clientela reclamava porque os estabelecimentos acabavam fechando as portas por volta da meia-noite. Então, Manuel Abrão convidou o irmão, Paulo, que também era do ramo e administrava o Chaplin's Bar. Integraram ao grupo mais dois sócios, Eugênio Casagrande e Osmar Casavec. Juntos foram em busca de uma área para concretizar aquele desejo. Os sócios simpatizaram com um prédio inacabado em cima do então Cine Plaza, que era propriedade de José Ferreira Branco, o Zé Português, empresário que havia feito fortuna na direção do frigorífico Maringá, o Frigma. Boêmio, Branco facilitou a negociação com o objetivo de a cidade ter uma casa noturna de primeira. As obras ocorreram ao longo de 8 meses e a abertura da Kalahari aconteceu em 25 de novembro de 83. Embora viesse com um conceito de boate, os sócios também emplacaram nas estruturas uma casa de shows, que se tornaria emblemática. Para iniciar a tradição, Vando realizou um inesquecível show. Na época, Vanderlei Alves dos Reis, o Vando, já fazia sucesso, mas ainda não havia estourado de fato. Para a inauguração da Kalahari, não tinha nenhuma previsão de show, mas o empresário artístico de Apucarana, Rubens de Oliveira, comentou sobre o artista que vinha conquistando cada vez mais espaço na mídia. Foi dessa forma que os sócios da nova casa noturna toparam a parada. A gente não pensava, nós não estávamos pensando em entrar na linha de shows. E realmente foi uma sugestão do Rubens de Oliveira, lá atrás, hoje saudoso Rubens de Oliveira, um grande amigo que eu tive na vida, a gente fez muita coisa juntos. E ele sugeriu, ele falou, por que você não parte para a linha de shows que ninguém faz em boate? Eu falei, por que não? Aí ele falou, vamos inaugurar, eu vou ter o Vando passando aqui para fazer um show num outro município próximo, você vai aproveitar as passagens, enfim, tudo que o outro contratante praticamente pagou, e vai ser legal você fazer, vai ser um impacto. Vai ser um impacto tanto da expectativa da casa, como também do Vando, que é um grande
artista do showbiz brasileiro, da música popular brasileira. E realmente foi um sucesso, foi um absurdo. Foi um absurdo. Tudo ainda era de improviso e faltava experiência na produção de espetáculos. Afinal, era o início das atividades no ramo artístico. Além disso, havia muitas questões a serem testadas, mas ninguém imaginava que um pequeno regador causaria um grande imprevisto naquela noite de novembro de 1983. E nós ocupávamos 3 pisos do prédio. Então, no 3º piso, a gente fez um bar com hall, onde tinha os famosos aquários que dividiam a pista rápida com o bar, tinha os aquários que dividiam isso, e do lado nós tínhamos a pista de música ao vivo. E no 4º andar era um espaço para shows. Shows e que quando não tinha shows a gente fazia pagode, samba e pagode aos finais de semana. E nós tivemos a ideia de fazer um jardim de inverno no meio desse salão, na época. E fizemos um pergolado em cima, mas aquilo, quando não vinha chuva, você precisava de alguma coisa para ficar. E como estava na inauguração, havia uma estiagem meia longa, nós pegamos e improvisamos aqueles regadorzinhos de jardim que você liga na mangueira e ele fica rodando, e ficou em cima. Então o público que estava embaixo só via a aguinha caindo por ali, certo? E para nós era um must, né? Porra, olha o efeito especial e tal, para a época e tal. Totalmente improvisado. Só que nós não contávamos com... na parte de impermeabilização do piso e do jardim, nós tínhamos uns ralos entupidos. E o que aconteceu foi o seguinte, que aquela água voltou inteira. Então acabou sendo um mico, porque a mulherada toda produzida em cabeleireira a semana inteira e vestido longo, dali a pouco nós estávamos lá com 10 centímetros de água quase no salão. E aquela água descendo escada abaixo. Foi um desespero. Hoje é até engraçado contar, mas no dia... Aí o que nós fizemos? Nós tomamos a medida certa, que foi abrir o 3º piso, porque estava muito lotado, as pessoas nas mesas e em pé esperando o show do Vando. E aí nós demos vazão àquelas pessoas, aí eles foram para o piso de baixo e tal, aí deu uma tranquilizada. Além de tudo isso, quando o Vando chegou na boate, não havia camarim para ele. Sem ter o que fazer, o artista que veio sozinho, sem banda, também entrou na área do show, passando com o seu violão nas costas no meio do público. Aliás, isso meio que se tornou uma tradição. Para viabilizar os espetáculos, os sócios da Kalahari sempre buscavam sensibilizar o artista a viajar sozinho ou apenas com uma pessoa na produção. Na cidade, Manuel Abrão se encarregava de buscar pelos músicos de acompanhamento. Não que hoje está barato, mas antigamente o custo de produção, principalmente em relação a passagens aéreas, era muito caro. Então encarecia muito. Às vezes as passagens aéreas do artista com a banda ficava mais caro do que o próprio cachê, às vezes, do artista. Então o que a gente fazia? Como o ambiente era limitado em tamanho, eu diria para você que era um show intimista, o que a gente fazia? A gente pedia para o cara vir solo. Voz e violão, no máximo um trio. Apresentando-se como uma grande novidade à vida noturna maringaense, a Kalahari tinha 3 pavimentos distribuídos para diferentes públicos. A pista lenta, a pista rápida ou disco e espaço dedicado para shows, onde havia mesas e restaurante. Ainda existia um terraço com uma bela vista para a cidade. No dia da inauguração e do show do Vando, a Kalahari contou com aproximadamente 800 pessoas circulando por suas estruturas. De imediato, os sócios entenderam a necessidade
de melhorar aquela experiência para o público e, claro, para que também pudessem atender às exigências dos artistas. Assim, a depender da atração, a Kalahari passou a contratar equipamentos de som e iluminação de grandes bandas locais e regionais, como a Metrópole, a Sociedade S.A., Apollos Band, dentre muitas outras. Quase um mês após a sua inauguração, mais um grande show. Realizado em 23 de dezembro, Emílio Santiago deu o ar da graça na Kalahari. E dessa vez, começaram a melhorar as estruturas. Embora o camarim não tenha ficado pronto a tempo, já pensaram em um pequeno corredor entre as mesas para que o cantor pudesse chegar até o palco. Passado o som e após um rápido ensaio com a banda de acompanhamento, que foi a Nova América, que depois faria um baile ao público presente, Emílio Santiago foi descansar no Hotel Deville. 500 pessoas aguardavam o artista que, por um desentendimento, quase não passou pela segurança da entrada da casa noturna. O que aconteceu foi o seguinte, que eu fui buscá-los no hotel, ele e o empresário, e já na hora do show, praticamente, o público todo acomodado, enfim. E aí eu cheguei com ele, na época ali na Praça Raposo Tavares, você não tinha um estacionamento privê, o estacionamento dos frequentadores da boate era na praça inteira. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu segurei lá com 2 cones uma vaga, próximo ao centro comercial, cheguei, pedi para o empresário e o Emílio descerem, para me esperarem na portaria, que eu já só ia parar o carro e ia subir com eles. Aí, a hora que eu deixei o carro e estou indo para a portaria, o Emílio está voltando com o empresário. Possesso, nervoso, falou que não ia mais fazer o show. Aí eu fiquei desconcertado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, não, calma aí, não, o cara, o seu segurança, ele foi racista comigo. Como racista? Não existe racismo aqui. Aqui é uma casa democrática, você está louco? Aí ele falou, não deixou entrar e tal. Eu falei, não, vamos ali, por favor. Você não vai fazer isso com o seu público. Está todo mundo esperando, vieram te prestigiar. Você não vai deixar a tua biografia ser manchada por causa de um segurança, por causa de alguma coisa assim, de vamos ali. Aí eu cheguei lá que eu fui entender a situação, porque à época, como a boate era um ambiente mais requintado da cidade, o que a gente fazia? A gente proibia a entrada de pessoas com camiseta regata. E o Emílio já estava pronto para o show, com a camisa regata e toda bordada em lantejoulas, porque ele era um aço. Aí o segurança, que de repente não estava tão qualificado para aquele momento, pegou e falou, aqui o senhor não vai entrar com essa roupa. Ele falou, o quê? Aí barrou o cara. Mas aí o nosso, vamos dizer, o bilheteiro, pegou e falou, fulano, é o artista ali, é o cara do cartaz que vai fazer o show. Aí ele olhou assim e falou, ih, é mesmo? Ele falou, desculpa nada. Aí ele pegou ar e saiu. Então foi isso que aconteceu. Aí eu falei, pô, Emílio, eu espero que você entenda, é uma regra da casa. E o cara não sabia quem era você. Tanto é que ele está acabado com isso. Aí ele usou o bom senso e tal, subiu, fez um show maravilhoso também. No início de 1984, Manuel Abrão buscou aproximação com empresários do eixo Rio-São Paulo. O objetivo era evitar atravessadores e, claro, rechear a programação de sua casa de shows, que vinha promovendo um grande espetáculo ao mês, além da boate que ficava lotada todos os fins de semana. Foi assim que ele acabou indo parar em uma festa privada da elite paulistana, onde conversou com o agente de Ivan Lins. O empresário dele à época, o Alberto Tiger, pegou e falou, Manuel, venha para cá para a gente assinar esse contrato aqui
Nós temos uma festa e era um aniversário, eu não sei se eu vou estar errando, eu não sei se era aniversário de 15 anos ou o casamento da filha do Abílio Diniz, na casa do Abílio Diniz. Aí o Ivan estava fazendo um show lá para ver para eles. E não que eu fui ao show, ao aniversário, ou ao casamento, mas nós assinamos esse contrato num hotel em São Paulo e na época era tudo arcaico. Até o Sedex era demorado, então não tinha. Quando pintou o fax foi uma revolução, entendeu? Então era complicado. Então aí você tinha que pegar uma condução para ir a São Paulo, aí fomos lá, assinamos contrato e tal. Topando a parada em um show com estrutura reduzida, havia uma condição. Ivan Lins não se apresentaria sem o seu piano Yamaha CP70, um instrumento que acarretaria custos com excesso de bagagem pelas companhias aéreas. Não teve dúvidas, Manuel Abrão bolou uma prática estratégia, mas que quase inviabilizou aquele show. Pegamos uma caminhoneta e fomos até São Paulo buscar esse piano. 3 dias antes do show. O show também sold out, estava esgotado. Ivan Lins dispensa comentários. Aí fomos até São Paulo, pegamos o piano e viemos. E na volta na Castelo Branco, nós pegamos um buraco, por incrível que pareça, e houve um incidente com a suspensão do veículo, e aí nós ficamos no meio da estrada, uma confusão danada, tivemos que ir para Sorocaba, guinchado, e o piano dentro da caminhonete, mas pensa numa aventura. Aí conseguimos fazer o reparo e viemos. Aí só que chegamos aqui já meio em cima da hora. Um dia do show, um dia antes do show. E tudo vendido, aquela coisa toda. Aí desafinou o piano do cara. Como é que nós vamos fazer? Precisa vir, em Maringá não tinha afinador desse piano. Só tinha em Marília. Aí vem o cara de Marília. Só que nesse ínterim foi demorando, e já estava na tarde do show. E o piano não tinha sido afinado ainda. Mas aí o Ivan viu a correria, entendeu todo o processo. Ele foi lá à tarde para passar o som e graças a Deus eles conseguiram, para ele junto com o cara, porque o Ivan entende piano pra caramba também. Aí conseguiram e o show foi fantástico. Ainda não havia sido construído um palco e o show aconteceu novamente no chão, com pequenos praticáveis, quase no nível do público, naquele dia 30 de março de 1984. Executando os maiores sucessos da época, a equipe da Kalahari dessa vez contratou 2 seguranças exclusivamente para permanecerem nas laterais de Ivan Lins. O objetivo era facilitar a sua entrada e também a sua saída do espaço reservado para o pequeno palco. Para o bis, não havia camarim ainda, como eu disse. Então, Manuel Abrão levou o artista para uma pequena cozinha que ficava próxima, até que a plateia pedisse por mais algumas canções. Atendendo aos fãs, os seguranças acompanharam o músico até o piano para mais uma canja. Com mesas e a geral, onde o público ficava em pé um pouco mais distante, a casa mais uma vez fez bonito ao vender todos os ingressos. Para o próximo show, o chefe da equipe de seguranças da Kalahari, o Jorjão, havia construído um palco de madeira que, embora baixo, ajudaria e muito na organização e na visibilidade dos artistas. O escritório da casa noturna foi meio que adaptado para que também servisse como camarim. E foi assim que, ajustados os detalhes, Calbi Peixoto desembarcou em Londrina para o show que aconteceria em Maringá no dia 8 de junho de 1984.
Importante salientar que muitos artistas não gostavam de voar em aviões turbohélice, que eram os que desciam em Maringá no aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal. Por isso, fazia-se necessário buscá-los em Londrina, onde aeronaves de maior porte tinham condições de pousar e também decolar. Consagrado na música popular brasileira, o cantor romântico comemorava na época os seus 30 anos de carreira em uma turnê por todo o país. Ao chegar a Maringá, ao lado de Mané Abrão e seu empresário, já era tarde quando Calbi Peixoto pediu para comer em alguma lanchonete que estivesse aberta àquele horário. Logo pararam no Bar Refúgio, onde um fato bastante inusitado marcou a memória dos poucos que lá estavam. E à época tinha música ao vivo no Refúgio, e meu irmão resgatou da minha irmã, que fazia piano na época, um piano acústico de armário. Então era um som muito interessante lá. Tinha um menino muito bom no piano e o outro que acompanhava no violão e cantava. Aí nós chegamos para comer, ainda tinha muita gente no bar, porque eram as 11 da noite. Pô, todo mundo, o Calbi, e os caras fazendo uma música, fazendo um som lá, pá, de barzinho. Aí o Calbi pegou e falou assim, porra, dá um Lá menor. E fez sem o violão, só no piano, o cara tocando piano, ele pediu uma música e o cara, coincidente, conhecia a música. Não me pergunta qual é, que eu esqueci. E ele fez sem o microfone. Foi um silêncio sepulcral no bar para ouvir o Calbi, mas nem precisava, poderiam estar conversando que iam ouvir a voz dele, que era uma voz. O show foi fantástico. Eu queria até citar uma coisa também curiosa que aconteceu durante o show. Hoje eles não estão mais aqui, mas eram muito meus amigos, que era o Rosimar Vieira da Silva e o Franklin Silva, o Frank Silva do O Diário, que era absurdamente fã do Calbi. O Calbi foi cantar a música Volare, que eu não me esqueço. Aí o próprio Rosimar e o Frank acompanharam. Então ele parava de cantar e dava o microfone tanto para o Frank quanto para o Rosimar cantar. Isso marcou, eu lembro. E todo mundo gostou e aplaudiu pra caramba, porque os dois não comprometeram. 1984 seguiu com os espetáculos mensais. Foi assim que o ator, humorista e cantor Moacir Franco também prestigiou a Kalahari. Muito reconhecido por sua trajetória, a sua apresentação era de constante interação com o público, onde dialogava, contava piadas e sempre puxava a plateia para cima, em sintonia com a alegria. Em todo caso, antes de subir ao pequeno palco da Kalahari, mais grande em plateia, Moacir Franco quis fazer uma inusitada compra. Ele foi passar o som à tarde e ele falou, pô, eu preciso de uma gravata pro show à noite. Eu falei, não, gente, para quê? Aí eu parei ali na Erval, na Rio Modas, na época. Aí parei, desci com ele e tal, e todo mundo, pô, e o proprietário da loja à época, meu amigo, foi, pô, o Moacir tá precisando de uma gravata e tal. E eu parei aqui para ele escolher, pô, que honra e não sei o quê. E não tinha, né, celular, impossível, não tinha câmera fotográfica, não tinha nada, era só autógrafo, não tinha o que fazer, era autógrafo. Aí ele distribuiu autógrafo para os funcionários, para os clientes e tal. E aí eu, pô, cara, pô, sou teu fã desde não sei quando, o dono da loja e tal. E aí, claro, né? Na hora de pagar, ele foi pagar. Ele falou, imagina que eu vou cobrar uma gravata do Moacir Franco. Pô, então você vai me ofender. Aí ele falou, então me dá mais duas. Claro que não, ele falou brincando. Mas ele agradeceu pra caramba e tal. E aí a gente foi embora. Mas ele ganhou a gravata. Ainda em 1984, aconteceu uma grande polêmica
que atraiu maior atenção para Kalahari. Nem só de shows vivia a casa noturna, que também mantinha DJs residentes e convidados, e promovia diversos outros tipos de eventos. Um deles foi um desfile de moda que contou com a modelo Roberta Close. Ela estava no auge da fama, participando de entrevistas e estampando capas das principais revistas do Brasil. Ocorre que Roberta Close era hermafrodita, ou seja, havia nascido com ambos os órgãos sexuais e acabou registrada como homem. Identificando-se mais com a fisiologia feminina, ela assumiu a sua sexualidade e tornou-se modelo. Foi a primeira trans a aparecer na capa da revista Playboy naquele mesmo ano. Logo, diante da falta de informações e, claro, do preconceito, ela era tratada muitas vezes como travesti. Não se abalando, Roberta Close seguia em ascensão. Quando o seu evento foi anunciado na Kalahari, o arcebispo diocesano Dom Jaime Luiz Coelho se posicionou contrário à sua realização, acrescentando mais lenha naquela fogueira. Outra situação aconteceu quando representantes da Kalahari foram buscar Roberta Close no aeroporto. Chegamos lá no aeroporto de Londrina, chegamos praticamente perto do desembarque. A hora que eu fui pegá-los, a gente tinha acesso ao desembarque, as esteiras e tal. Desceu aquele mulherão, que era uma mulher. Aí eu fui cumprimentar. Pô, como é que eu vou cumprimentar? Peguei e dei 3 beijinhos no rosto. Meu amigo veio também, abraçou e deu 3 beijinhos, tá comigo. Só que eu não percebi que tinha uma equipe de televisão lá filmando. Ou seja, ninguém avisou, eu não sei como é que eles descobriram. Talvez pela mídia feita, a divulgação, enfim. Os caras, pô, ela vai descer em Londrina, e foram lá. Tá. Mas eu, tranquilo, nem liguei e tal. Entramos no carro, trouxemos, chegamos em Maringá, deixamos no hotel. Ele me deixou em casa, ele foi para casa dele. A hora que eu cheguei em casa, a mamãe era viva ainda. Ela chegou e falou, mas que papelão, hein, filho? Eu falei, papelão do quê, mãe? Falei, pô, você saiu na televisão, agora no programa do Alborguete, no programa Cadeia. Falei, meu Deus, aí eu liguei, né? Falei, pô, tinha uma televisão lá mesmo. Ele tirando sarro. Pegava o cacetete, batia na mesa e batia forte. E falava assim, ó, os 2 marmanjos, beijando a Roberta Close. Por que não vem me beijar aqui? E fazia assim. E nós começamos a anunciar a Roberta Close que ia fazer um desfile e nós pegamos como patrocinador e fornecedor de roupas uma loja que tem uma rede de lojas em Maringá, uma loja consagrada e tal, enfim. E aí a Igreja Católica começou a se manifestar contra isso, que era contra os princípios da família e tal, da igreja. Aí o Dom Jaime, inclusive, à época, mas eu lembro, o próprio vigário, o pároco da Igreja São José, na época, eles queriam movimentar uma passeata contra o evento. Mas eu não tinha como, já tinha anunciado, eu não podia... E a Roberta Close, ela estava tão no auge, que a hora que a gente lançou as vendas e os ingressos, esgotaram-se em um dia. Como é que eu vou... O que eu vou fazer? Entendeu? Pô, não dá pra você... Tem certas coisas que não dá para você explicar. Em 1989, Roberta Close fez uma cirurgia de redesignação sexual. Claro que diversos outros shows aconteceram na Kalahari ao longo das décadas de 1980 e 1990. Em 95, os proprietários transferiram essa boate para a Avenida Cerro Azul, próximo à Catedral Nossa Senhora da Glória.
os sócios tiveram que deixar o prédio da Praça Raposo Tavares a fim de atender às normas de segurança que passaram a vigorar pelo Corpo de Bombeiros. E o custo para a readequação do imóvel com o objetivo de manter a Kalahari naquele mesmo local era muito elevado. E por essa razão, a mudança. Em 2002, a Kalahari daria espaço à DOT, outra boate que vigorou na cidade até 2006. Mas essas já são outras histórias. Eu diria que foi uma movimentação cultural regional para a época. Então, assim, a Kalahari, tanto é que hoje a gente faz esses remembers que a gente faz só da boate, sem shows, sem eventos, sem atrações. A atração principal é o nome Kalahari. Então ela marcou, eu diria para você, gerações aqui em Maringá. Mas e aí? Querem a segunda parte deste vídeo com ainda mais curiosidades sobre os shows que foram promovidos posteriormente, inclusive no Cinema Café? Se sim, deixem um comentário. Sobre a Kalahari, a gente já produziu um vídeo inteirinho contando a sua trajetória. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste episódio. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.